Alguém me pergunta, Benê, são quantos itens que compõem os elementos pré-textuais? A resposta, segundo os dados da BNT, norma 1424, são 13 itens, dos quais 5 itens são obrigatórios. O que isso significa? Vamos supor que uma professora, um professor, pede para que você faça um trabalho acadêmico. Sempre a pergunta deve ser a seguinte: professor, professora, devo seguir todos os itens dos elementos pré-textuais da norma 1424? Se a resposta for sim, então todos esses 13 itens deverão aparecer. Se a resposta for apenas os elementos obrigatórios, então apenas esses 5 elementos aqui destacados que seriam utilizados: a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo na língua vernácula, o resumo em língua estrangeira e o último que seria o sumário. Para explicar cada um deles, eu vou abrir aquele segundo documento que eu comentei com vocês, chamado complementação, parte externa do trabalho. Então, olha, a primeira informação é esta, que diz respeito aos dados institucionais. Antes era Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, e pelo menos há alguns anos isso ficou restrito, diminuído para apenas os dados Centro Paula Souza. Em seguida, nós podemos observar aqui o nome de nossa FATEC, Faculdade de Tecnologia de Sumaré. E logo na linha de baixo, nós temos então os dados referentes ao nosso curso, Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Então, os primeiros 3 dados que eu iria distribuir de forma proporcional na lauda, que é o que se dá para a página impressa, são esses 3. Aqui vocês podem observar que eu estou utilizando um exemplo de trabalho feito em equipe. Os nomes não podem ser abreviados. E a segunda coisa, todos os nomes devem ser inseridos em ordem alfabética de prenome. Então, primeiro o Alisson, depois a Bernadette, depois a Cláudia. O próximo dado que nós encontramos aqui é o dado referente ao título. Título, e se eventualmente houver um subtítulo, como no caso que eu apresento, eu insiro 2 pontos e na linha subsequente eu insiro o título, o subtítulo, os dados do subtítulo. As próximas informações são, aqui eu estou utilizando o nome da cidade onde fica a sede administrativa da FATEC Sumaré. Voltamos então, tá? Maravilha. Pessoal, conforme eu comentava com vocês, então, esses dados dizem respeito à cidade sede onde fica localizada a FATEC Sumaré. E aí tem um detalhe, né? Se eventualmente tivéssemos uma outra cidade no Brasil com o mesmo nome, aí obrigaríamos o uso do /SP para identificar a Sumaré como uma cidade paulista. Mas como, de acordo com os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a única cidade que se chama Sumaré é a nossa, então não haveria, portanto, a necessidade de inserir, portanto, o /SP. Mas se alguém eventualmente quiser pôr, não tem nenhum problema não, pode pôr, tá? Olha, normalmente, o último dado de um trabalho se chama ano de depósito, que diz respeito, portanto, apenas ao ano em que se efetuou a entrega. Eventualmente, né, esses nossos trabalhos que a pessoa faz ao longo do semestre, se algum professor fizer solicitação que também se coloque o mês, aí a pessoa, então, faz dessa forma aqui, ó, identifica o mês, em seguida o ano. Mas o mais comum é apenas nós colocarmos apenas o ano. Esse é um exemplo que eu mencionei aqui de capa. Os elementos estão distribuídos. Se eu for aqui
pegar todos os dados, vocês vão verificar que eu estou utilizando a fonte Arial, tamanho 12, o espacejamento entre linhas que eu estou utilizando aqui é um espacejamento padrão, ou seja, de 1,5 cm, para distribuir os dados ao longo desta lauda, tá? Ao longo dessa lauda. A lauda é o nome, conforme eu expliquei para vocês, que se dá à página impressa. Eu vou só dar uma acertadinha aqui, porque quando eu fiz isso, houve a perda da formatação. Só um minutinho, por favor. Maravilha. E aqui vou subir os dados, sempre lembrando que dentro da distribuição dos dados, o ano de depósito é o último dado que vai ser lançado nessa capa. Eu vou pegar agora um segundo elemento, que é a folha de rosto. Eu vou pegar para que vocês possam olhar direitinho como se faz uma folha de rosto. Os mesmos dados que nós utilizamos na capa serão reproduzidos na folha de rosto. Então, aqui vocês podem encontrar os mesmos dados, os dados institucionais, o nome do curso, o nome, portanto, das pessoas que compõem a equipe, aqui o título e o subtítulo, e aquela outra informação que eu havia inserido anteriormente, que são esses dados. Eu vou colocar aqui apenas o ano de depósito. Vou só... Muito bem, explicado a capa e a folha de rosto, eu vou entrar agora no eventual primeiro elemento que poderia ser inserido em um trabalho acadêmico. Esse daqui, que a gente chama de errata, é muito raro ser utilizado. Ele só se justifica em alguns casos. Por exemplo, tem algumas faculdades que pedem a entrega do trabalho de graduação 2 semanas antes da ocorrência das bancas examinadoras. Então, vamos supor que após a entrega do trabalho de graduação, a pessoa foi fazer uma análise do trabalho e encontrou erros. Aí, o que a pessoa poderia fazer? Pega uma folha comum, coloca lá centralizado a palavra errata, que é uma palavra que vem do latim e significa erramos. Aí a pessoa começa a descrever todos os erros encontrados. Então, o primeiro erro, onde se lê na página X, coloca lá a informação equivocada, leia-se. E aqui, nesse espaço, a pessoa inseriria as informações corretamente já realizadas. Aí, no caso de um segundo erro, olha na página tal, tem uma tabela, blá, 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 equivocada. Aí a pessoa vai e coloca a tabela com os dados corretos. E assim por diante. Então, a errata é uma possibilidade que a pessoa tem de evitar as perdas de notas da parte escrita. Normalmente tem uma regrinha. Um trabalho de graduação, 70% da nota é referente à parte escrita e 30% da nota é referente à parte oral. Nesse caso, fazendo a errata, corrigindo todos os erros antes da ocorrência da banca examinadora e entregue esse documento no dia da apresentação oral, então essas subtrações que ocorreriam deixam de ocorrer em função da entrega da errata. É por isso, então, que esse é uma possibilidade, é um elemento facultativo no trabalho de graduação e, conforme eu comentei, só vamos utilizar especialmente no trabalho de graduação. Agora vocês estão vendo aqui um segundo elemento obrigatório. Aqui é a chamada folha de aprovação. Então, o primeiro elemento obrigatório no trabalho acadêmico é a folha de rosto. O segundo elemento obrigatório é a folha de aprovação. O que deve conter? Deve conter os nomes completos dos estudantes avaliados, o título do trabalho avaliado, a data em que ocorreu ou que ocorrerá a banca examinadora, e aqui, em seguida, os nomes dos membros que compõem a banca. Vocês estão vendo aqui o meu nome,
eu fui o orientador desse trabalho, o professor orientador é o presidente da banca. Aí aparece o nome do professor completo, o título acadêmico e o nome da faculdade. Em seguida, o primeiro membro convidado da banca e o segundo membro convidado da banca. Normalmente, como os estudantes só vão ter ciência de quando ocorrerá a banca às vésperas da apresentação oral, normalmente, então, quem faz esse documento é a própria FATEC. Então, só para que vocês possam saber o que seria uma folha de aprovação. O próximo elemento do trabalho acadêmico é a dedicatória. E eu vou fazer, então, uma diferenciação entre dedicatória e agradecimentos. Uma coisa é a dedicatória, a outra coisa são os agradecimentos. Então, quando alguém fala, eu quero fazer um agradecimento, uma dedicatória, perdão. A dedicatória, ela expressa laços de afeto, amizade, ternura. Então, eu, numa página exclusiva, dedico meu trabalho para alguém. A mãe, ao pai, o avô, a avó, namorado, marido, esposa, enfim, alguém do laço de amizade e de afetividade que a pessoa possui. Agradecimentos são diferentes. Agradecimentos têm um aspecto de formalidade. Por quê? Os agradecimentos dizem respeito à empresa que você utilizou dos seus departamentos internos, ou uma agência de pesquisa que bancou a sua atividade de pesquisa. Então, de forma, vamos dizer assim, de maneira formal, polida, diplomática. Então, os agradecimentos seriam uma espécie de gratidão pela a ação efetuada pela empresa ou pela agência de pesquisa. Aqui no caso que eu estou citando, o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, tecnológico, pelo fato de ter colaborado na pesquisa. Então, eu vou colocar esses dados no item chamado agradecimentos. O próximo item diz respeito à epígrafe. E a epígrafe também é um elemento facultativo. O que é a epígrafe? Então, normalmente eu uso essa epígrafe, que é uma frase que você escolhe livremente, colhida de qualquer livro, de qualquer obra, de qualquer parte, ou uma frase criada por si mesmo, que vai revelar o seu lema profissional. Aqui, por exemplo, eu uso essa extraída do livro As Confissões, do filósofo Aurélio Agostinho, para os católicos chamados Santo Agostinho. E a frase é: ama et fac quod vis, que significa: ame e faça o que quiser. Um próximo elemento do trabalho acadêmico, extremamente importante, é esse daqui, que é o terceiro elemento obrigatório de um trabalho acadêmico. É o resumo em língua vernácula. Primeira coisa, língua vernácula é a língua falada na instituição de ensino superior. A nossa instituição fica no Alto Sumaré, na cidade de Sumaré, estado de São Paulo, Brasil. A língua vernácula falada no Brasil é a língua portuguesa. Por conseguinte, esse resumo seria em língua portuguesa, atendendo uma outra norma da BNT, que é essa norma aqui, 6.028, última atualização 2021. É importante sabermos de algumas regras. Primeira regra: os resumos devem ter entre 150 a no máximo 500 palavras. Para todos os trabalhos acadêmicos, para relatórios científicos, eu vou utilizar esse padrão. Se alguém for publicar um trabalho em alguma revista, de alguma faculdade, de alguma empresa, aí a regra é outra. Quantidade de palavras que deve constar no resumo vernáculo. No mínimo 150 e no máximo 250 palavras. Uma professora pediu um resumo de um filme, então não é um trabalho acadêmico,
é um trabalho convencional, uma sinopse, por exemplo. Então, esse resumo em língua vernácula deverá ter no mínimo 50 e no máximo 100 palavras. 3 condições são impostas ao resumo em língua vernácula. Primeira condição, a conjugação verbal. Então, os verbos devem indicar impessoalidade. O que significa? Significa que, quando eu for tratar das informações, deve-se, portanto, garantir essa impessoalidade. Sugere-se, crê-se, supõe-se que, e assim por diante. Parágrafo único. Então, ou seja, não há divisão paragrafal no texto. Nós temos a distribuição das frases contidas em um único parágrafo. O espaço entre linhas, o entrelinhamento é simples, ou seja, de 1 centímetro. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês terem uma noção mais ou menos de um resumo. Veja, é um resumo de um texto que eu orientei. Pegando essa primeira parte até a última linha, e se eu fosse colocar lá na contagem de palavras do Word, aqui indica, olha lá, 263 palavras. Se no edital da aplicação do artigo pedisse caracteres sem espaço com espaço, aqui eu teria esses dados. 1.645 caracteres sem espaço ou 1.909 caracteres com espaço. Um único parágrafo e o texto está distribuído em 24 linhas. Após a realização do resumo em língua vernácula, é obrigatório colocar essa expressão. Palavras, hífen, chave, 2 pontos. Os 5 conceitos mais importantes que percorrem todo o conteúdo do texto devem ser alocados nas palavras-chave, que são palavras, conceito. Então, a regra, todas as palavras devem ser colocadas em letras minúsculas, com exceção dos substantivos próprios. E os conceitos devem ser intercalados com ponto e vírgula. Olha, aqui eu utilizei 5, mas eu posso utilizar 4 e eu posso utilizar 3. A regra diz sempre os conceitos mais significativos do trabalho de graduação. O próximo elemento obrigatório é o resumo em língua estrangeira. Veja, no nosso caso do curso de recursos humanos, nós temos dupla possibilidade de fazer o uso da língua inglesa ou fazer o uso da língua espanhola. Aquele conteúdo que eu depositei em língua portuguesa será adaptado para a língua inglesa ou para a língua espanhola, seguindo os mesmos parâmetros que nós dissemos anteriormente. Mesma coisa, lá, o abstract seria substituído pela palavra keywords e os 5 conceitos adaptados para a língua inglesa, ou utilizaria a palavra resumo em espanhol e os 5 conceitos adaptados à língua espanhola. Dessa forma, o próximo item, e eu vou chamar bastante atenção desse item, envolve 2 importantes dados relacionados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Há um documento publicado em 1993, chamado Normas de Apresentação Tabular. E aí tem algumas recomendações. Quando eu falo ilustrações, eu estou me referindo a uma infinidade de coisas, como gráficos, como figuras, como histogramas, enfim, clip art, organograma lógico e assim por diante. Qual que é a regrinha? A regrinha é, para cada um desse tipo de ilustração, eu colocaria numa folha exclusiva e indicaria da seguinte forma, lista de ilustrações e aqui, entre parênteses, histogramas. O tipo do dado tabular, o número, o nome do dado tabular e em qual página ao longo do trabalho acadêmico esse tipo de ilustração vai aparecer. Eu vou utilizar agora um outro tipo de ilustração. Estou usando aqui a figura. Eu pego uma página exclusiva só para ela, coloco lá no cabeçalho lista de ilustrações, insiro a palavra figuras
coloco a numeração do dado tabular, o título do dado tabular e em qual página a informação vai aparecer. Para todas as ilustrações exclusivas, eu criaria uma página só para identificar esses dados tabulares. Olha, tudo é ilustração, menos tabelas. O que significa isso? Quando nós tratarmos de tabelas, haverá uma lista exclusiva para elas. Então, conforme nós estamos vendo aqui. Veja, a lista de tabelas, eu vou mencionar todas as tabelas que fazem parte do trabalho. Nesse exemplo fictício, eu estou utilizando 3 tabelas. Tabela 1, o nome dela e em qual página vai aparecer. A tabela 2, o nome dela e em qual página vai aparecer. A tabela 3, o nome dela e em qual página vai aparecer. Só para que vocês possam ter mais ou menos uma visão, eu vou colocar aqui imagem aqui, para ver se eu consigo essa imagem de uma forma mais adequada. Vamos ver se eu consigo pegar isso. Aqui, eu peguei aqui. Então, dá uma olhadinha só aqui, nesse quadro aqui. Por que ele é um quadro? Então, ó, primeira variável, referência. Está utilizando uma referência da Organização Mundial da Saúde e aqui uma outra referência de um pensador publicado em 1955. Segunda variável, eu estou utilizando o sexo masculino e feminino nessa primeira referência e o sexo masculino e feminino na segunda referência. Terceira variável, a idade. E a quarta variável, a equação derivada dessa relação, levando em conta essa referência. Então, veja, aqui eu tenho uma informação conceitual, informação conceitual, informação conceitual, informação conceitual, informação conceitual, informação conceitual. Esses dados, embora tenham informações numéricas, têm palavras conceituais, como anos. E a última parte é uma equação. Como tem combinação de parte numérica com parte literal, ou seja, com letras, com conceitos, então é quadro. O quadro, ele tem linhas horizontais e linhas verticais, e a estrutura dele é fechada. Agora, olha que interessante. Esse daqui que nós estamos olhando é uma tabela. Por que é uma tabela? São as mesmas informações anteriores, mas olha a diferença agora. A diferença é que todas as variáveis apresentadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, as variáveis estão colocadas como conceitos na base da tabela, mas todas as demais informações são informações numéricas. O que isso significa? Isso daqui se chama tabela. A tabela tem a estrutura cujas extremidades são abertas e não tem, portanto, a mesma distribuição que o quadro. Então, para simplificar, quando tiver partes conceituais, literais, qualitativas, procedimentais, quadro. Quando tiver apenas dados numéricos, estatísticos, quantitativos, tabela. Maravilha? Para a gente poder diferenciar uma coisa de outra coisa. Explicado isto, damos sequência, então, à nossa explicação. Olha, as tabelas terão uma lista, igual essa daqui, exclusivas. E todas as demais coisas alocadas anteriormente serão classificadas como ilustrações. Olha, quando a gente pega a norma da BNT, deixa eu voltar nela lá, quando a gente pega a norma da BNT, o que a gente descobre? Lá nos elementos pré-textuais, também aparece posteriormente a lista de tabelas, duas outras listas. A lista de abreviaturas, que eu estou mostrando aqui,
e as listas de símbolos. No caso do curso de recursos humanos, raramente nós vamos utilizar lista de abreviaturas e siglas e lista de símbolos. Por qual razão? Eventualmente, se tiver alguma abreviatura, por exemplo, IBGE, no próprio texto, no primeiro momento eu digo, de acordo com o IBGE, já abro parênteses, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e nas próximas menções à abreviatura IBGE, não preciso colocar o que significa a extensão. No segundo caso, símbolos, no curso de gestão de recursos humanos, quase não existem. Então, para algumas áreas, como por exemplo logística, as engenharias, nós temos um mundo de símbolos. Aí haveria a necessidade de fazermos isso. O último elemento pré-textual diz respeito ao sumário. Então, eu vou pegar aqui para vocês um exemplo de sumário. O sumário, uma folha exclusiva só para ele, abre-se com o título no cabeçalho. E olha o que eu fiz aqui. A primeira informação do sumário é a identificação da introdução e em qual página isso vai aparecer. Segundo elemento, isso daqui é uma monografia. A prova disto, que é a distribuição, é na forma de capítulos. Então, o capítulo em algarismo romano, em seguida o título todo em caixa alta, ou seja, letra minúscula. Os itens referentes a esse capítulo, vocês podem observar que é apenas os substantivos próprios com a primeira letra maiúscula. Em seguida, o segundo capítulo, letras maiúsculas, o conjunto de itens e subitens, somente os dados substantivos próprios com a primeira letra maiúscula. O capítulo sem subdivisão, identificação de onde que vai aparecer este capítulo, e em seguida os dados complementares, se existentes no trabalho. Então, o sumário, ele reporta todas as informações que estão contidas no trabalho acadêmico. Então, após o capítulo, teremos conclusão, depois as referências, o glossário, o apêndice, anexos e o índice. Portanto, esses são os 13 dados que dizem respeito aos elementos pré-textuais, dos quais apenas a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo em língua vernácula, o resumo em língua estrangeira e o sumário são elementos obrigatórios.